Você não está celebrando a Páscoa. Você está repetindo um ritual. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e essa diferença é exatamente o que separa quem continua preso nos mesmos ciclos de quem finalmente atravessa para uma nova realidade. Durante toda a sua vida, alguém te ensinou o que a Páscoa significa. A escola ensinou. A família ensinou. A tradição ensinou, e você absorveu tudo isso sem questionar, porque era criança, porque era o que todos faziam, porque questionar parecia errado. Mas hoje eu preciso te perguntar uma coisa direta. Você já parou de verdade para investigar o que está acontecendo por baixo da superfície desse período? Não a história que te contaram, não o simbolismo que decoraram para você. Mas a camada mais profunda, aquela que ninguém explica porque a maioria das pessoas nem sabe que existe. Existe uma verdade sobre esse período que foi esquecida, distorcida ou simplesmente nunca foi transmitida da forma correta. E essa verdade não pertence a nenhuma religião específica, não está presa em nenhum dogma, não depende de você acreditar em nada que alguém te impôs. Ela pertence a você. Ela sempre pertenceu a você. E o fato de você estar aqui agora, ouvindo isso, não é coincidência. Nunca é coincidência quando a pessoa certa encontra a informação certa no momento exato. Então, antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa simples. Deixe de lado, por um momento, tudo que você acredita que sabe sobre esse assunto. Não estou pedindo que você abandone suas crenças. Estou pedindo que você crie um espaço interno para o que está prestes a entrar. Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê não só a Páscoa, mas a forma como você vê a si mesmo. A palavra renascimento foi usada tantas vezes, em tantos contextos diferentes, que perdeu quase todo o seu peso real. Virou metáfora barata. Virou título de palestra motivacional. Virou legenda de foto em rede social. E por isso, quando você ouve essa palavra, algo dentro de você provavelmente já reage com ceticismo. Já pensou, mais um falando de renascimento. Eu entendo isso, mas o que Bashar, um dos canais mais estudados dentro da filosofia da consciência expandida, transmite sobre esse conceito, vai muito além do que você já ouviu. Renascer não é uma metáfora. Não é um símbolo bonito, é um processo real, mensurável internamente, que envolve algo muito específico, a troca de frequência vibracional com a qual você está operando. Pense nisso. Cada pessoa opera em uma frequência. Não estou usando essa palavra de forma poética, estou usando de forma literal. Sua frequência é a soma de tudo que você acredita ser verdade sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre o que é possível para você e sobre o que você merece. Essa frequência determina o que você percebe, o que você atrai, o que você ignora e o que você cria. Ela é invisível, mas ela é a arquitetura de tudo que você experimenta como realidade. E o mais importante, ela pode ser mudada, mas não da forma que te ensinaram. Desde cedo, você aprendeu que para mudar sua vida, você precisa mudar suas ações. Trabalhe mais, estude mais, se esforce mais. E há verdade nisso, mas é uma verdade incompleta. Porque quando você muda apenas as ações, sem mudar a frequência interna, você está redesenhando a decoração de uma casa com fundação comprometida. A casa vai continuar apresentando os mesmos problemas, porque o problema nunca foi a decoração. O problema estava na base. E a base, no caso da sua realidade, é a frequência com a qual você está operando. É a identidade que você carrega como verdade sobre si mesmo. A ressurreição, esse conceito central que atravessa não só o cristianismo, mas praticamente todas as tradições espirituais do mundo, de formas diferentes, é um código, é uma instrução. Não é apenas a descrição de um evento histórico ou mítico. É um mapa que diz: existe uma versão de você
que está adormecida dentro da versão atual. Existe uma frequência mais alta, mais alinhada, mais poderosa, esperando para emergir. E o processo de fazer isso emergir não é gradual, não é lento, não é resultado de anos de terapia ou de acumulação de conhecimento. Ele acontece em um instante de decisão, um instante em que você muda de identidade. E aqui está a pergunta que precisa ressoar dentro de você agora. Em qual versão de você mesmo você está vivendo? Não a versão que você quer ser. Não a versão que você apresenta para as pessoas. A versão que está operando nos bastidores. A versão que responde automaticamente quando algo dá errado. A versão que interpreta os eventos da sua vida a partir de um filtro que foi construído há muito tempo, por experiências que talvez nem sejam mais relevantes para quem você está tentando se tornar. Essa versão ainda está no controle? Ou você já fez a troca? Agora, vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas nunca examina com honestidade. As crenças herdadas. Você não escolheu a maioria das crenças que carrega. Elas foram instaladas pela família, pelo ambiente social, pelo sistema educacional, pela cultura, pela religião, pelo trauma. E essas crenças não ficam apenas no nível consciente, onde você poderia simplesmente decidir descartá-las. Elas se instalam no nível subconsciente, onde operam como programas rodando em segundo plano, determinando silenciosamente o que você percebe como possível, o que você considera real, o que você julga merecer. Bashar ensina que a realidade que você experimenta é sempre um reflexo do estado de ser que você está ocupando. Não do estado que você quer ocupar. Não do estado que você acha que ocupa. Do estado que você de fato ocupa, no nível mais profundo, aquele que opera independentemente da sua vontade consciente. E isso explica algo que muita gente sente, mas não consegue articular. A sensação de estar travado, de tentar, de se esforçar, de querer genuinamente mudar, mas de continuar encontrando os mesmos obstáculos, as mesmas dinâmicas, os mesmos resultados. Não é falta de esforço, é repetição vibracional. É o subconsciente executando o mesmo programa, independente de quantas vezes o consciente decidiu que as coisas seriam diferentes desta vez. Você se identifica com isso? Aquela sensação de que, não importa o quanto você tente, existe um teto invisível. Existe um ponto além do qual as coisas não avançam. Relacionamentos que repetem o mesmo padrão com pessoas diferentes. Situações financeiras que voltam ao mesmo nível depois de pequenos avanços. Estados emocionais que retornam com a mesma intensidade, mesmo depois de períodos de melhora. Isso não é má sorte, isso é consistência vibracional. Seu campo energético está sendo consistente. O problema é que ele está sendo consistente com uma frequência que você não escolheu conscientemente e que já não te serve. E aqui está o que muda tudo. A mudança não acontece no futuro. Ela não acontece depois que você resolver aquele problema, depois que você terminar aquele curso, depois que aquela situação difícil passar. A mudança acontece agora. Acontece em um instante de decisão vibracional. Um instante em que você para de operar a partir da identidade antiga e começa a operar a partir da nova, não gradualmente, não depois de se preparar o suficiente. Agora, isso pode soar simples demais. Pode soar como aquela ideia superficial de que você só precisa pensar positivo e tudo muda. Não é isso. É algo muito mais profundo e muito mais preciso. Bashar é explícito sobre isso. Não é o pensamento que muda a realidade. É o estado de ser que muda a realidade. O pensamento é um sintoma do estado de ser. Quando você genuinamente ocupa uma nova frequência, os pensamentos mudam automaticamente. As percepções mudam, as decisões mudam, as ações mudam e, consequentemente, os resultados mudam.
A diferença entre quem muda de verdade e quem fica preso em ciclos é esta. Quem muda de verdade entende que precisa mudar de identidade, não apenas de comportamento. Você pode forçar novos comportamentos por um tempo, mas se a identidade subjacente não mudou, o comportamento vai eventualmente voltar ao padrão anterior. É como segurar sua respiração debaixo d'água. Você pode aguentar por um tempo, mas eventualmente o corpo vai exigir o que ele considera normal. O subconsciente funciona da mesma forma. Se a sua identidade profunda ainda é a da pessoa que luta, que não tem o suficiente, que não merece, que não é capaz, os comportamentos vão continuar refletindo essa identidade, independente de quanto esforço consciente você aplique para agir de forma diferente. E então, chegamos a algo que pouquíssimas pessoas falam com clareza. Existe uma razão pela qual esse período específico, essa semana, esses dias, carregam uma potência particular para a transformação. Não é só tradição, não é só coincidência cultural. Existe um campo coletivo que se ativa nesse período. Quando bilhões de pessoas em todo o planeta estão simultaneamente voltando sua atenção para o tema do renascimento, da renovação, da passagem de algo antigo para algo novo, esse campo coletivo de atenção e intenção cria uma pressão energética real. Um momento em que a mudança exige menos força porque o ambiente inteiro está ressonando com a possibilidade de mudança. Pense nos grandes movimentos da natureza. A primavera não acontece por acaso em um determinado período. Existe um alinhamento de condições que torna aquele momento mais propício para o florescimento. O que floresce na primavera não surge do nada. Estava latente, esperando pelas condições certas. E as condições certas não dependem de esforço da semente. Dependem do alinhamento do ambiente. Você é essa semente. E esse período é esse alinhamento. A questão é, você está receptivo o suficiente para deixar acontecer o que quer emergir? Ou você está tão ocupado resistindo, tão preso nas suas histórias antigas, tão identificado com quem você foi, que não consegue sentir o que está tentando nascer em você? Muitas pessoas sentem algo diferente nesse período e não sabem nomear. Uma inquietação que não é exatamente ansiedade, uma vontade de mudança que não se conecta a nenhum objeto específico, uma sensação de ruptura, como se algo estivesse prestes a se partir, mas de dentro para fora. Se você reconhece isso em si mesmo, quero que entenda. Isso não é confusão, isso é expansão. É a sua consciência tentando ocupar um espaço maior do que a identidade atual permite. É o processo real de renascimento tentando acontecer. E o que vai determinar se esse processo se completa ou se aborta não é circunstância externa. É a sua disposição interna de deixar ir o que precisa ser deixado. E aí, chegamos ao ponto mais delicado de toda essa conversa. O ponto que a maioria das pessoas evita examinar porque é desconfortável demais, o medo de deixar sua antiga identidade. Você quer mudar, você sente que precisa mudar. Mas quando a mudança real se aproxima, quando você começa a sentir que vai mesmo ter que soltar aquela versão familiar de si mesmo, algo dentro de você recua. Porque aquela identidade, por mais limitante que seja, é conhecida, é segura no sentido mais primitivo da palavra. Você sabe como operar a partir dela. Você sabe o que esperar quando está nela. A nova versão é desconhecida, e o desconhecido para o sistema nervoso humano ativa os mesmos mecanismos de alerta que o perigo real ativa. Isso é o que Bashar chama de o último teste antes do salto. É o momento em que a sua resistência fica mais intensa exatamente porque você está mais perto da mudança real. Não é sinal para recuar, é sinal de que você chegou na borda. E a borda é exatamente onde a transformação acontece, não no conforto, não na zona segura, na borda.
naquele ponto de desconforto onde você escolhe entre recuar para o familiar ou avançar para o desconhecido que você sente, em algum nível profundo, ser seu verdadeiro território. O que você está deixando para trás não é você. Nunca foi você. Era uma adaptação, era uma estratégia de sobrevivência que fez sentido em algum momento, em algum contexto, para alguma versão de você que precisava de proteção. Mas você não é mais aquela versão. E carregar essa identidade antiga agora não é segurança, é peso. É o peso de uma armadura que você não precisa mais, mas que se acostumou tanto a usar que quase esqueceu que ela não é o seu corpo. Existe um momento, e esse momento é agora, em que você precisa fazer uma escolha. Não existe meio termo aqui. Bashar é muito claro sobre isso. Você não pode ficar com um pé em cada frequência. Você não pode querer a nova realidade, mas manter a identidade antiga. Você não pode pedir ao universo uma nova versão da sua vida enquanto continua se identificando como a pessoa que não pode ter essa versão. A escolha é binária na essência. Você ocupa a nova frequência ou você permanece na antiga. E essa escolha não é feita uma vez para sempre. Ela é feita momento a momento, pensamento a pensamento, reação a reação, percepção a percepção. Isso nos leva à questão da responsabilidade pessoal, que é, ao mesmo tempo, a mais libertadora e a mais desafiadora de todas as verdades nesse campo. Se a sua realidade é um reflexo da sua frequência, então você é responsável por ela. Não no sentido de culpa. Não no sentido de que você deliberadamente escolheu sofrer ou lutar. Mas no sentido de que você tem o poder de mudar. Porque se a realidade fosse determinada por forças completamente externas a você, você seria impotente. Mas se ela é determinada, em larga medida, pelo estado de ser que você ocupa, então você tem agência real. Você tem poder real. A questão é, se você vai usar esse poder ou vai continuar delegando sua realidade para as circunstâncias. Existe um portal que está aberto neste momento. Não é uma metáfora dramática. É uma forma de descrever uma janela de oportunidade que combina o campo coletivo ativo desse período com a sua própria disposição interna de transformar. Portais não ficam abertos para sempre. Não porque o universo seja cruel ou arbitrário, mas porque a atenção coletiva se move. A pressão do campo muda e o custo da transformação aumenta quando você está nadando contra a corrente em vez de ser carregado por ela. Agora, neste momento, a corrente está com você. O campo coletivo está ressonando com renovação. A questão é, você vai entrar ou vai assistir essa janela se fechar e esperar pela próxima oportunidade, que pode levar muito mais tempo para chegar? Quem age, muda. Quem ignora, repete. Não há julgamento nessa afirmação. Há apenas a observação honesta de como o processo funciona. A inércia é uma das forças mais poderosas que existem, tanto na física quanto na consciência humana. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso. Uma identidade em uma determinada frequência tende a permanecer nessa frequência. Para mudar, é necessária uma força. E nesse período, essa força está disponível de forma ampliada, mas só para quem a usa. Então vamos falar sobre o que realmente significa mudar de frequência na prática, porque essa conversa não pode ficar só no nível filosófico. Bashar é muito enfático sobre isso. A transformação não é apenas compreensão intelectual, é prática, é aplicação, é vivência. Você pode entender tudo o que foi dito até aqui e não mudar nada se não houver uma tradução prática dessas ideias na sua vida cotidiana. A nova frequência é construída pela convergência de 3 elementos fundamentais: pensamento, emoção e ação alinhados. Quando esses 3 elementos estão desalinhados, a frequência é contraditória e os resultados são inconsistentes.
Você pensa uma coisa, sente outra e age de uma terceira forma. Esse desalinhamento é o que gera a sensação de esforço constante sem progresso real. Quando os três estão alinhados, quando você pensa a partir da identidade da nova versão de você, quando sente as emoções que essa versão sente e quando age de forma consistente com o que essa versão faria, a frequência se torna coerente. E uma frequência coerente tem um poder incomparável de moldura da realidade. Mas como você alinha esses três elementos? Começa com a identidade, com a decisão de quem você é, não de quem você vai ser quando as circunstâncias mudarem, de quem você é agora. Bashar ensina que a forma mais poderosa de criar uma nova realidade não é visualizar o que você quer ter, mas habitar quem você precisa ser para que essa realidade seja natural. A pessoa que tem o que você quer ter não está esperando ter para ser quem é. Ela já é quem é, e é exatamente por isso que tem o que tem. A sequência não é ter, fazer, ser. A sequência é ser, fazer, ter. E aqui está onde entra um elemento prático que muitas pessoas subestimam: o ato de registrar, de escrever, de tornar concreto e tangível o que você está escolhendo ser. O cérebro humano tem uma relação muito específica com a escrita. Quando você escreve algo, não está apenas registrando um pensamento. Você está engajando múltiplas regiões cerebrais simultaneamente. Está forçando o pensamento a sair da nebulosa do abstrato e assumir forma. Está criando um registro físico que o seu sistema nervoso trata de forma diferente de um pensamento que simplesmente passa. Você está literalmente programando a sua mente, programando o seu campo de atenção, programando a direção para onde a sua consciência vai se mover. Existe uma ferramenta que combina exatamente isso: a capacidade de registrar, de direcionar a mente, de criar gratidão intencional e de cocriação consciente da realidade. O caderno de cocriação e gratidão não é um diário comum, não é uma agenda, é um instrumento de reprogramação. Cada vez que você abre esse caderno e escreve, você está fazendo uma escolha ativa de qual frequência vai habitar. Você está declarando para o seu próprio sistema nervoso quem você é e o que você está criando. E o sistema nervoso, que opera a partir de padrões, começa a construir novos padrões a partir dessas declarações repetidas e intencionais. Centenas de pessoas que usaram esse instrumento relatam algo muito específico. Não é que os problemas externos desapareceram imediatamente. É que a forma como percebem os problemas mudou. E quando a percepção muda, a resposta muda. Quando a resposta muda, os resultados mudam. É uma cascata. Começa no interno e se expande para o externo. Sempre nessa direção. Sempre de dentro para fora. A urgência aqui é real. Não estou criando pressão artificial. Estou apontando para algo que você provavelmente já sente. Existe um custo em não mudar. Existe um custo em continuar adiando a decisão de ocupar uma nova frequência. Esse custo não é apenas de resultados externos, é de vitalidade, é de alinhamento, é daquela sensação profunda de estar vivendo a vida certa, sendo a pessoa certa, movendo-se na direção certa. Quando você continua rodando no mesmo ciclo, esse custo se acumula silenciosamente. E um dia você olha para trás e percebe que anos passaram e a versão de você que deveria ter emergido ficou esperando numa sala que você nunca abriu. Ou você registra sua nova identidade, ou volta para o automático. Não existe terceira opção. O automático vai sempre puxar para o conhecido, para o familiar, para o padrão estabelecido. O automático é a gravidade da identidade antiga. Para sair do automático é necessária intenção ativa, repetida, sustentada. E o registro escrito é uma das formas mais eficazes de sustentar essa intenção ao longo do tempo. Agora,
Como você usa especificamente a energia desse período a seu favor. Há algumas práticas que Bashar consistentemente ensina como formas de amplificar o processo de transformação. A primeira é a gratidão genuína. Não a gratidão performática que você faz quando acha que deveria ser grato. A gratidão real, sentida no corpo, pela existência de possibilidades, pela existência de uma nova versão de você, pela capacidade de mudar. Essa gratidão não é consequência de ter coisas boas, é causa. É uma frequência que, quando genuinamente habitada, abre o campo de percepção para o que já está disponível, mas que você ainda não estava vendo. A segunda é a intenção clara, não o desejo vago de quero que as coisas melhorem. A declaração específica de quem você está escolhendo ser. O que essa versão de você acredita? Como ela responde quando as coisas ficam difíceis? O que ela prioriza? Como ela se relaciona com o tempo, com as pessoas, com os recursos. Quanto mais específica e vivida for essa imagem, mais material você está dando ao seu sistema nervoso para trabalhar. A terceira é a visualização habitada, não visualização de ter coisas, visualização de ser uma pessoa. Feche os olhos e habite, com todos os sentidos, a experiência de ser a versão de você que já está na nova frequência. O que você vê do ponto de vista dessa pessoa? O que você sente no corpo? Como é o ritmo da sua respiração? Qual é a qualidade da sua atenção? Não é escapismo. É treinamento. Você está treinando o seu sistema nervoso a reconhecer essa frequência como real, como familiar, como acessível. E a quarta é a ação alinhada. Não ação compulsiva. Não movimento por movimento. Ação que emerge naturalmente da nova identidade. Quando você age de formas consistentes com quem você está escolhendo ser, você gera evidências para o seu próprio sistema nervoso de que a mudança é real. Cada ação alinhada é uma votação. Uma votação em favor da nova frequência. Uma votação que enfraquece gradualmente o poder da identidade antiga. Agora imagine dois caminhos. Não como metáfora, como realidade concreta. No primeiro caminho, você termina de ouvir isso, sente que foi interessante, talvez até fique animado por alguns minutos, e então a vida cotidiana retoma o controle. O automático volta, a identidade antiga reassume sua posição, e daqui a um ano você está no mesmo lugar. Talvez com circunstâncias ligeiramente diferentes nos detalhes, mas com a mesma frequência fundamental. Com as mesmas limitações de fundo, com a mesma sensação de que algo importante em você ainda não emergiu. No segundo caminho, você toma uma decisão agora, uma decisão real, sentida no corpo, não apenas pensada na cabeça. Você decide que esse é o ponto de virada, que a versão de você que estava esperando começa a operar a partir de agora. Que você vai sustentar essa decisão com práticas concretas, com registro intencional, com atenção direcionada. E daqui a um ano, você está num lugar que hoje parece impossível. Não porque o universo te deu um favor especial, mas porque você escolheu uma frequência diferente e sustentou essa escolha com consistência. Qual desses caminhos você vai escolher? A resposta honesta a essa pergunta é o verdadeiro teste do que esse período significa para você. Não se você assistiu o vídeo, não se você concordou com as ideias, se você tomou a decisão, se você fez a escolha vibracional real. Existe algo que precisa ser dito com total clareza sobre o momento em que você está. Você não está aqui por acaso. Não existe acaso no nível em que a consciência opera. Você foi atraído para essa informação porque algo dentro de você estava pronto para recebê-la. Porque a versão de você que precisa emergir já está se movendo em direção à superfície. Já está exercendo pressão de dentro para fora. Esse conteúdo não criou nada em você. Ele apenas nomeou o que já estava acontecendo. E isso muda tudo.
porque significa que você não precisa fazer essa transformação acontecer do zero. Você só precisa parar de resistir ao que já está acontecendo. Você só precisa deixar emergir o que já está emergindo. Você só precisa fazer a escolha de alinhar sua identidade consciente com a nova frequência que sua própria consciência já está tentando ocupar. Esse é o verdadeiro significado do renascimento. Não algo que vem de fora, não algo que é dado ou concedido. Algo que emerge de dentro quando você para de suprimir, quando você para de resistir, quando você para de se identificar com limitações que nunca foram realmente suas. O seu renascimento não está no futuro, ele está acontecendo agora. A única questão é se você vai reconhecê-lo, se você vai dar a ele o espaço de que precisa, se você vai sustentar a nova frequência com a consistência que ela requer. Este é o ponto de virada, não amanhã. Não depois que as circunstâncias melhorarem. Agora. Este momento, esta decisão, esta escolha de quem você é. A decisão é imediata, a mudança é agora. O renascimento começa aqui. Se esse conteúdo chegou até você de uma forma que você não consegue ignorar, isso é informação importante. Significa que algo aqui ressoou com uma verdade que você já carregava. Compartilhe com quem precisa ouvir. Se inscreva para continuar recebendo esse tipo de conteúdo que vai além da superfície. Se esse conteúdo teve valor real para você, apoie para que ele continue sendo criado com a mesma qualidade e profundidade. Este conteúdo foi desenvolvido com estudo, pesquisa humana aprofundada e apoio de inteligência artificial, porque a melhor tecnologia disponível deve ser usada a serviço da expansão da consciência humana. Você renasceu de verdade.